Então, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui sobre prática ministerial e vamos falar a respeito do cuidado. Nós falamos, sobre a prática ministerial em relação à questão da rotina do ministério enquanto cuidado, e a gente vai falar sobre o cuidado e a leitura do tempo presente, a partir de Romanos 12:2. A gente tem uma recomendação do apóstolo: não se amoldem ao padrão, ou não vos conformeis. E aí a gente pensa numa gelatina que a gente coloca num recipiente, e aí aquele líquido vai se conformando, vai assumindo aquela forma ali, e daqui a pouco aquilo que era líquido no seu estado sólido fica daquele jeito. E a gente pode observar que a igreja, enquanto comunidade, enquanto grupo social, o que acontece? Ela também absorve no micro o que acontece no macro. Então existem coisas que nós vimos lá fora e que, para o nosso espanto, quando a gente vai bater um papo com alguém na igreja, a gente escuta frases como: não, nada contra. E aí você percebe: peraí, essa fala é igual a da novela que eu escutei ali fora? Essa fala é igual a música daquela funkeira que eu escutei? Ou essa fala é igual do cara que eu vi lá no ônibus hoje? Então a gente percebe que no ambiente eclesiástico, apesar da gente cantar hinos como Castelo Forte, Eu Te Busco, Eu Quero Conhecer Jesus, mas na prática a gente verifica que, assim, apesar do ritual religioso, as pessoas não são muito diferentes do que acontece lá fora. Tanto que tem um indivíduo que consegue estar dando calote na cantina, Então aí você observa o seguinte: o cara, ele canta, ele pede Shekinah, mas ainda assim ele consegue dar calote no bazar das irmãs. Então você verifica que, assim, os valores lá de fora estão dentro da igreja, apesar da gente usar o crentez, da gente falar palavras como discernimento, unção e coisas do tipo. E então, boa parte da dificuldade em cuidar de pessoas na igreja se deve ao processo social de introduzir a cultura na mente do indivíduo, denominado de enculturação. Então, por exemplo, pastor Felipe, pastor Júlio César, quando estiverem à frente de suas respectivas igrejas, eles não vão estar necessariamente à frente apenas do povo que vai morar no céu, mas eles estarão também à frente de pessoas que, de acordo com a educação que receberam, a escola onde estudaram, o tipo de programa de televisão que assistem, o tipo de coisa que assistem na internet, vai ser o tipo de ovelhinha que eles vão ter que pastorear. E aí, de repente, eles vão estar dizendo: isso é certo. Tá, mas se a pessoa que eles seguem no YouTube, ou no Twitter, ou no Instagram disserem que aquilo que é certo é errado, está arriscado o quê? Eles vão criticar o que o pastor está dizendo, enquanto eles vão receber, acolher aquilo que aquele influenciador digital está passando para eles. E isso porque a gente está falando desse contexto. Mas se a gente considerar o pessoal da época do Cláudio Santos, seria, aqueles influenciadores televisivos. Se a gente pegar o pessoal da época da Leduína, será o pessoal das ondas do rádio, da amplitude modulada ou da frequência modulada. Marcelo sabe o que é isso, Marcelo? Aí nesse caso, menos mal. E aí, em relação a isso, mas chegou a já ver algum rádio de madeira? Também? Pô, legal, agora agora o Marcelo está esperto, conhece tudo de antigamente, do século XX. Então, em relação à questão da enculturação, hoje, até os brinquedos das crianças são meios de comunicação. Não sei quantos lembram da época que a gente queria ganhar uma bicicleta e uma bola. Hoje não, bicicleta e bola tá por fora, E aí nisso, é através destes meios, de comunicação, uma cultura contrária aos valores cristãos vão sendo introduzidas, através destes meios, uma cultura contrária vai sendo, escrevi errado, vai sendo introduzida na mente dos irmãos a serem cuidados, Então é importante, porque talvez nós fiquemos pessimistas. Mas essa gente, mas esse povo, eu não sei se dá para perceber. O povo do jeito que é por causa das coisas que apreende. A semana tem 168 horas. Quantas horas essas pessoas estão no culto? E quando estão no culto, na maioria das vezes é um coça-coça para beber água, fazer reunião, Quanto tempo essa gente
está realmente ouvindo a pregação, quanto tempo realmente essa gente está orando, quanto tempo realmente esse pessoal está adorando, né? E sem falar isso, os que vão, né? E aí vão, se for no domingo à noite, domingo de manhã e culto de meio de semana, digamos que fossem 2 horas cada culto. Hoje em dia não é mais, né? Então a gente, por exemplo, se o culto passar de 2 horas, já vai ter alguém resmungando. Mas digamos que seja 2 horas na média, né? Se for 2 horas no meio de semana, 2 horas domingo de manhã, 2 horas domingo à noite, são 6 horas, 168 menos 6, né? Então a gente tem 162 horas. Ah, mas tem hora que dorme, o pessoal mal dorme, né? Então a hora, por exemplo, que estaria dormindo, né? Geralmente está vendo alguma coisa na internet, ou então está conversando com alguém, trocando uma ideia, batendo um papo, né, jogando um videogame, alguma coisa do tipo. E aí, a hora que seria para cochilar no ônibus, agora tem Wi-Fi, aí nisso vamos ficar na internet também. E aí, nessa brincadeira, no trabalho, não tem como, né, o camarada, né, negócio de cultuar a Deus na hora do trabalho, aí, é o morcegão, né, aí não pode. Então, o que acontece? O cara vai fazer isso na hora do almoço, mas na hora do trabalho ele não vai ficar falando de Jesus, na hora do trabalho ele vai trabalhar, não é mesmo? E aí nesse caso, mas embora ele tenha a ética de não ficar evangelizando na hora do trabalho, eu não sei se ele tem a ética de não ficar na internet. Então nesse caso, o que a gente observa? Que o indivíduo ele é bombardeado, a mente dele é fritada direto, né? E aí o tempo que a gente tem, eu falei um cara que vai toda semana, mas se esse cara vai toda semana, mas só vai domingo de manhã? Ah, eu já fui domingo de manhã. E se ele só vai de noite? Ah, minha vida é muito puxada, tem que relaxar, pastor. Já diminuiu. Então, de 166, tá dando para perceber? Então, assim, em vez de 6 horas, né, ele já tem umas 4 horas. Mas na média, o indivíduo vai um culto por semana, né? Geralmente quem vai mais de um culto por semana são os beatos da igreja. E aí nesse caso, né, não, o pessoal logo encarna nesse pessoal. Olha como é que é o negócio. Eu sou de um tempo que, não sei quem lembra aqui, de um hino que cantava zoando crente domingueiro, não sei quantos lembram. Acho que era quarteto até que fazia isso, né? Com divisão de voz e tudo e tal. Então, antigamente encarnava no crente domingueiro. Hoje os pastores estão subindo um monte para pedir um domingueiro. Senhor, manda domingueiro para mim, porque não tem mais domingueiro. Chega no domingo, partiu praia, ainda posta no Face. E aí nesse caso, e aí, por exemplo, diante dessa situação, olha o quanto a gente está exposto a tantos outros valores e o quanto a gente está exposto aos valores bíblicos. Então é uma competição desleal. Desculpa, gente, mas assim, é desse jeito, né? Perdão mais uma vez pelo termo chulo, mas aceita que vai menos. Eu não posso dizer se esse tempo é melhor ou pior do que antigamente. Eu só sei que é o nosso tempo. Eu só posso dizer isso, né? Se você quer ser pastor nesse tempo, prepara-te, né? Se você quer ser diácono nesse tempo, prepara-te também, né? Quer dizer, prepare-se, né? Você não conjuga com a segunda pessoa. E aí a gente, por exemplo, observa, né, que essa é a mente dos nossos crentes. Em alguns casos, até mesmo os ministros, enquanto cuidadores, correm o risco de perder energia para exercer o cuidado, por causa de um processo social chamado acomodação, né? E esse processo social chamado acomodação é um processo em que o indivíduo ou um grupo se ajusta a uma situação de conflito sem que tenha sofrido transformações internas. Por exemplo, digamos que de repente pastor Júlio César ou o pastor Felipe, ele chega cheio de gás. Não, gente, vamos fazer conferência missionária no feriado. Mas aí, de repente, né, a irmã Ana Cláudia, diaconisa há 30 anos lá na igreja, chega e fala assim: pastor, olha só, vai por mim, vai dar certo não, irmã, a gente tem fogo na cara do cão, e pá, pastor novo, né, vassoura nova vai riscando. Vamos fazer acontecer, prender, e agora, né, tá ok? E aí, nesse caso, pastor, estou dando um aviso, eu gosto do senhor, já vi que o senhor é homem de Deus, é homem sério, mas nesses 30 anos que eu estou aqui e tal. Aí ele está cheio de gás e não escutou a diaconisa. E aí o que aconteceu? Gente, estou esperando todo mundo, hein?
Quinta-feira, série de conferência, Jesus transforma. Quinta, sexta, sábado, tal, não sei o que lá. Aí na quinta-feira, tá o pastor Felipe e a diaconisa Ana Paula. Aí a diaconisa dando pra falar assim, eu te disse, né? Mas tá quieto assim, né? Aí o que acontece? Aí, pastor Felipe, não, a gente tem que orar. O diabo está furioso e tal, não sei o quê, e vai pro joelho, e hora de madrugada acontece aquele negócio todinho, e aí passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí daqui a pouco o que acontece? Aí, né, o seminarista Daniel, pastor, a gente tem que agitar essa igreja e tal, aí ele já tá assim, meu filho, olha só, senta aqui. Deu para entender o que é acomodação? Ou seja, não é que ele mudou internamente, ele perdeu o gás, né? Então o que acontece? Às vezes até os líderes, por exemplo, quando ele chega, vamos fazer acontecer, e a diaconisa fala isso, é porque a diaconisa é o seguinte, a boca já ficou torta com cachimbo. Ou seja, pastor, outros já tentaram, eu também tentei, só que é o seguinte, agora eu tô, assim, eles fingem que me enganam, eu finjo que acredito e a gente está vivendo, entendeu? Aí tá lá o levita, eu quero conhecer Jesus, ele não vem na escola bíblica, mas diz que quer conhecer Jesus, tá entendendo? Aí tá todo mundo dizendo que ama Deus, tudo entregarei, mas ninguém é dizimista. Então o que acontece? A diaconisa, ela já tá meio que assim, ó, nesses 30 anos aqui, já vi quase, só não vi ainda a gente fazer macumba. Fora isso, pastor, já vi quase tudo aqui. E aí o que acontece? Aí o pastor, né, assim, vai chegando um tempo que ele acaba se acomodando, e aí o seminarista cheio de gás está revoltado com o pastor. Assim não pode? Como é que um pastor pode deixar a igreja ficar desse jeito? Porque no meu ministério. E aí o ciclo continua. Deu para entender? E aí tá dando para entender? Mas assim, a gente tem que ter esperança. A gente tem que ter esperança. Então, por exemplo, na aula de missiologia no outro seminário, eu estava falando que, olha, o crente, a gente tem que aprender a evangelizar o muçulmano, a gente tem que aprender a evangelizar o budista, a gente tem que aprender a evangelizar o hinduísta, a gente tem que aprender a evangelizar o católico e a gente tem que aprender a evangelizar o evangélico, entendeu? E aí nesse caso, né, tá entendendo? Porque esse daí ele se acha, né? E aí nisso, pois não, Daniel? Professor, está em... Foi hipótese, tá? Você com certeza é cheio de sonhos e no seu caso vai dar tudo certo. No caso dele é que ele tem um pouco de problema. Conheceu a diaconisa Ana Paula, né? Aí... Agora Deus joga pá de carro em cima de mim. Não, que isso? Por que você é diaconisa mesmo? Sou. Desculpa. Porque ele não é pastor, entendeu? Então desculpa, foi mal. Não, mas você é uma diaconisa cheia de gás. Vai, fala. Hoje em dia tem os termos aí que estão lançando aí, né, no meio político, por exemplo, tá falando sobre analfabetismo funcional, né? Uhum. E aí, assim, trazendo para o nosso meio evangélico, pode-se dizer que uma dessas hipóteses aí, em relação a isso, é um analfabetismo bíblico, porque, ou seja, quando você tem contato com a palavra, ela vai moldando a sua vida, norteando, né? Então, hoje em dia, as pessoas, em relação à escola bíblica, as pessoas hoje em dia têm dificuldade de achar um livro. Você não precisa nem pedir para achar, tá entendendo? Joel, Oséias, não. Se você falar Gênesis, está arriscado ter problema, entendeu? Estou falando diante de Deus, né? Ou seja, então, aí você vai entrar depois aqui sobre a questão da secularização. Isso. Então, isso tudo está entrando no nosso meio também. E aí, o que acontece? Se você quer ser um missionário, um pastor, um diácono, se você quer ser um líder para esse tempo, como Sun Tzu na Arte da Guerra diz, você, além de precisar se conhecer o inimigo, tem que conhecer o campo de batalha. Entende? Assim, esse é o nosso tempo, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Né? Não adianta, tempo bom, quando a gente amarrava o cachorro com linguiça. Lembra da festa do chefe-chefe? Esse tempo passou. Né? E aí, diante dessa questão da acomodação, acho que está bem explicado, né? E aí, nesse período, os líderes são fortemente pressionados a se ajustarem a uma situação na igreja, a fim de evitar conflito, embora sejam totalmente contrários ao que está ocorrendo com a igreja. É claro que assim, o seminarista ele não está entendendo que o pastor é contrário, ele acha que o pastor é conivente, só que o pastor está assim, como é que eu faço? Entende? Porque tem várias e várias situações.
tem aquele pastor que parte para a briga. Só que assim, às vezes o que acontece? Ou ele tem um troço, ou ele, assim, se desgasta muito a ponto que ele sai da igreja. Tá entendendo? Rola disso também. E se ele se suicidar, os crentes que perturbaram ele ainda vão dizer que ele está sem salvação, foi pro inferno. E aí é desse jeito. E aí o que acontece? O que eu posso fazer? Eu vou chorar? Eu, tá maluco? Vou chorar não, bebê. Cada uma, em relação a esse negócio, rir é o melhor remédio. Em relação à situação, eu não sei se dá para perceber que assim, diante desse quadro, o seminarista ele olha para o pastor e fica assim, pô, brincadeira, eu não quero ser um fracassado igual ele não, eu quero ser aquele camarada cheio do poder, né? E assim, e ele não percebe que assim, algumas questões têm a ver com cultura. Ele precisa aprender a lidar com esse elemento. Além da batalha espiritual, tem uma batalha cultural aí, né? O mundo não é igual era há 30 anos atrás. E muito menos igual à época do apóstolo Paulo. Então é importante a gente ver isso, porque se a gente não conseguir discernir isso, a gente vai querer usar as mesmas estratégias de uma época que não tinha shopping center, que não tinha Netflix. Então a gente precisa se ligar nisso. É um outro tempo, né? O ser humano continua tendo as mesmas angústias. Ele tem ainda a necessidade de sentido, um monte de coisa. Precisa de salvação, só que assim, existem outras ferramentas culturais que a igreja desse tempo precisa aprender a utilizar e que, infelizmente, né, ferramentas essas que o mundo aprendeu primeiro e está fisgando os próprios crentes, né? E aí, diante desse caso, é pior quando as transformações internas, geralmente inconscientes, gradativas e involuntárias, começam a ocorrer na mentalidade deles. E os valores cristãos já não têm mais o mesmo peso que tinham em seu viver diário, pelo fato de terem sofrido um processo social conhecido como assimilação. Por exemplo, na cabeça da maioria das pessoas, né, qual é a marca do poder de Deus no ministério de um pastor? Igreja cheia e dinheiro em caixa. E, por exemplo, até a gente que critica isso, se o dinheiro começa a ficar escasso na igreja e começa a diminuir membro na igreja, a gente começa a chegar perto do pastor e fala assim, pastor, o que está acontecendo? A gente que critica, se isso acontecer, a gente vai trocar uma ideia com o pastor. Entendeu? E aí é um tipo de situação que, por exemplo, é complicado, por quê? Porque, tudo bem, onde Jesus estava, multidões iam a ele. Jesus não pertencia a uma religião organizada. Jesus era livre. Quer vir? Vem. Não quer? Não vem. Você, como líder cristão, você pertence a uma denominação. Está arriscado você falar um negócio que alguém vai falar assim, pô, pastor, isso aí não é bom falar não, porque tem fulano, tem Beltrano, não sei o que lá, entendeu? Aí, por exemplo, eu estava conversando ontem com um seminarista, né, eu falei para ele, já ouviu falar do Restart? Ele não ouviu falar do Restart. Já ouviu falar do Felipe Neto? Ele também não tinha falado do Felipe Neto. Eu falei, vai aprendendo, porque tu vai ser pastor. E o que acontece? Como é que vai ser quando você encontrar aquele garoto com calça comprida verde? Tu vai ter, ué? Como é que vai ser quando você encontrar aquela menina de cabelo vermelho? E aí, por exemplo, não, mas isso aí, eu falei, já vai treinando. Por quê? Porque aquele garoto é neto de alguém, aquela menina é filha de alguém, o fulano é amigo de não sei quem, que toca não sei onde. E aí você pisou no pé de um bonito, o bonito tem um amigo, que tem um amigo, que tem um amigo, que tem um primo, que tem um primo, que tem um primo, tem um tio, que tem um tio, que tem um tio. E vai chegar no membro fundador e no membro afundador. E aí como é que vai ser a situação? Então você precisa aprender a lidar com essa situação. E nessa brincadeira que às vezes o líder, né, que pode ser o pastor, o missionário, seja lá quem for, que tem a questão da acomodação, que por exemplo é o pastor que sofre, e tem a assimilação. Pastor que aprendeu a manha, né? E aí nisso que acontece? É só um exemplo, tá, Júlio César? O pastor que aprendeu a manha, isso aqui não é certo, mas dá certo. Então o que acontece? A igreja vai bombar, a igreja vai crescer, vai entrar dinheiro, a coisa vai funcionar, a igreja vai mandar bastante dinheiro para missões. Só que é o seguinte, até que ponto a gente está dentro daquilo que Deus estabeleceu? Entende? E talvez esse cara, né, enquanto o seminarista não conhece nos bastidores, o seminarista admira. Pô, meu pastor é o cara.
tudo que ele faz dá certo. Ele bota a mão, ele vai para a reunião, tá lá, né? Não é diácono ainda não, né, Marcelo? Ah, então eu posso usar. Tá lá o diácono Marcelo, já viu aquele cara que é o seguinte, ele é contra tudo. Aí ele tá até cochilando. Ó, gente, vamos decidir, o que vocês acham disso? Sou contra. Mas tu não ouviu, mas sou contra assim mesmo. Tá bom, me explica. É isso. Continuo contra. Então o que acontece? Pastor Júlio César, gente, eu nunca vi até o diácono Marcelo, o pastor Júlio César consegue convencer. Por quê? Porque o pastor Júlio César já conhece os Paranauê, já sabe como dobrar o Marcelo. Entendeu? O Marcelo é vaidoso, o Marcelo é orgulhoso. Então, em vez dele pastorear o Marcelo, o que ele faz? Ele alimenta mais ainda. Aí o Marcelo se sente o cara na parada. Aí o que acontece? A coisa flui. Mas a gente não está na simplicidade do Evangelho. Então, eu não sei se deu para perceber que assim, o líder pode pegar o caminho da acomodação, né? Ou larga o ministério, ou o líder pega o caminho da assimilação, né? E assim, continua no ministério. Só que o problema é que nenhum dos dois estão plenos de acordo com aquilo lá atrás, quando eles foram à frente, chorando, que o pastor fez um apelo, os chamando para o ministério pastoral. Então, aí o que acontece? Poxa, chamar para você, só tem essa saída? Não. A gente tem que aprender a lidar com a cultura, para a gente não pegar nenhum desses dois caminhos, né? Porque Deus não quer que você, como disse o colega, perdão, seu nome? Brasileiro, né? Não tem como esquecer, deve ser o único brasileiro aqui, né? O único Roberlan, o único brasileiro. E aí nesse caso, por exemplo, porque Wagner tem mais de um, né? Robson tem mais de um, então pelo menos brasileiro eu já guardei, né? Aí em relação, por exemplo, o que o brasileiro falou, né? Deus não quer que o pastor se mate, né? Mas Deus também não quer que o pastor fique malandro. Deus não quer que o missionário volte para casa desiludido. Mas Deus também não quer que o missionário fique lá, né, fazendo o trabalho crescer, alegrando a junta, mas quando vão os seminaristas lá para ajudar o missionário, os seminaristas veem que aquele missionário não é bem missionário, entendeu? Quando o seminarista vê que o dinheiro que a igreja manda para missões, as campanhas que se faz, olha o que esse cara está fazendo. Só que esse cara está dando resultado. E esse cara, né, ele é membro de uma igreja forte, que manda um dinheiro bom. Então o que acontece? Esse tipo de coisa, né, não é o que Deus quer. Entende como é que, onde eu quero chegar? Né, que assim, a gente precisa aprender a seguir o caminho da cruz, mas sem ignorar o nosso tempo. Como Paulo. Paulo, por exemplo, ele era um cara inteligente, mas ele não era um malandro. Deu para perceber onde eu quero chegar? Porque talvez alguém pense assim, o professor está dizendo para a gente ser esperto. Eu não sei se esperto é a palavra certa, mas a questão de ser perspicaz. Ou seja, eu preciso matar o galo antes dele cantar. Eu preciso frear antes da curva da derrapagem. Eu preciso ser um jogador de xadrez no aspecto espiritual. Entende? Eu preciso saber, por exemplo, Davi pega a pedra, taca em Golias. Mas o que Davi faz? Não tem espada. Golias vai acordar daqui a pouco. Corre, vai lá, pega a espada de Golias e opa, Zé Fini. Entende? Então o que acontece? A gente precisa ter o cuidado para não pegar o caminho da acomodação, sociologicamente falando, nem o caminho da assimilação, sociologicamente falando. Então, não vos conformeis, né, a este mundo ou a este século. Né? Os cristãos, eles também estão inseridos numa época chamada de pós-modernidade, um termo ligado à atualidade, à última moda, à ideologia do momento. E a pós-modernidade é um termo sustentado pela pluralização, privatização e secularização. Na pluralização, há opções para tudo é escolha, tipo uma sociedade supermercado, né? Então, digamos, não gostei dessa igreja, vou para outra, não gostei desse pastor, ou eu vou para uma outra igreja por causa do outro pastor, ou eu faço de tudo para esse pastor deixar de ser o pastor dessa igreja, né? Então, digamos, minha mulher está mexendo a paciência, vou trocar de mulher, tá dando para entender? Então, não gostei dessa casa, vou para outra casa, né? Não gostei desses vizinhos, eu vou para outro vizinho. Ou seja, ninguém mais, pediu a palavra? Ninguém mais tem aquela coisa do tipo assim, eu vou lutar. Enquanto, por exemplo, no passado, as mulheres, elas suportavam a violência doméstica e os homens suportavam o adultério, né? Hoje o pessoal não suporta a tal da incompatibilidade de gênero. Enquanto antes
né? As coisas eram muito mais difíceis e o pessoal suportava. Hoje qualquer coisa a gente larga, né? Então, por exemplo, ela está com varize, larguei, tá entendendo? Ele perdeu um dente, larguei, né? Então, assim, coisas que, assim, poxa, será que não dá para a gente fazer alguma coisa? Né? Será que a gente não tem algum tipo de esforço que pode ser feito? Né? Então, o que acontece? A mesma coisa que a gente aprendeu, né, em relação a mudar de canal, porque antes tinha que levantar, rodar o seletor, né? Chegou a ver uma televisão com seletor, Marcelo? Também? Marcelo tá esperto, conhece tudo do século passado, rapaz. Não dá mais para pegar o Marcelo, não. E aí, nesse caso, né, em relação a isso daí, né, em relação a isso daí, por exemplo, hoje você muda, então a gente faz isso também. Não gostei da mensagem, eu entro em off, minha cabeça vai para outro lugar. Se é que eu já não acesso o meu celular para ir para outro lugar. E se alguém perguntar, não, estou tweetando aqui a frase do pastor, o meu amigo que não é crente. Tá dando para entender? Né? Então, assim, essa é a questão da pluralização. Fala, meu irmão. Assim, a respeito dessa sociedade solitária, da igreja que eu estou falando aí, o meu irmão, ele pertencia a uma igreja, e a igreja do pastor, eles ficaram doentes. Sabe o que aconteceu? A esposa do pastor alugou a igreja para outra igreja com os membros. Caraca. Tipo um passo-ponto, né? Não, eu não estou rindo, não. Eu estou só tentando fazer analogia, né? Então a pastora foi, alugou, no caso, como se a membresia fosse uma loja. Ó, eu passo a igreja com tantos membros. E aí acontece, o povo está lá, de repente não sabe da transação e só pensa que trocou de pastor. Mas não, a pastora está lá e paga todo mês tanto para outra pastora, né, que alugou. Vendeu a igreja, né, com tudo dentro. Não chegou a vender, alugou. Não, eu vi. Você conhece um caso que vendeu. Com tudo dentro. Com a igreja, a membresia. E aí, observe bem, nós estamos pegando um lado, né? Eu também não, eu já escutei falar, eu nunca vi, não pretendo ver. E aí nesse caso, e se vir, eu quero desver. E aí nesse caso, em relação a isso daí, por exemplo, eu não sei se dá para perceber, isso é uma questão mercadológica escrachada. Aqui eu estou falando, não é escrachada, tá entendendo? É como, por exemplo, digamos, eu sou uma ovelha, como eu pago o dízimo, eu tenho meu direito. Eu estou pegando esse caminho, né? Ou então, por exemplo, eu sou pastor, eu arrumei esse emprego. Obrigado, Cláudio. Valeu. Vou até beber essa outra aqui. Já esquentou. Meu Deus, quantos alunos legais. E aí? Todo mundo vai querer um pouco. Nesse caso, que isso? A gente acabou de falar de um relacionamento comercial, né? No âmbito religioso, né? Então o que acontece? A gente, por exemplo, vai observando nessa situação que, digamos, a ovelha, ela quer um atendimento, né? O pastor, ele, não vou perder meu emprego, então eu vou fazer isso aqui. E nessa brincadeira, não há aquela ideia de estou servindo o Senhor. Não há. Entende? Assim, esse caso, eu entendo que eu não posso nem comentar. Né? A questão de passo-ponto, eu nem vou discutir isso. Eu vou pegar mais a questão do consumo de produtos, de símbolos religiosos, digamos assim. Vou pegar esse aspecto, né? Do pastor que, assim, ele trata as ovelhas como se fossem clientes. Eu vou agradar esse pessoal para não perder meu emprego, né? E da ovelha que trata o pastor como funcionário. A gente contratou um pastor para ele estar em todos os cultos. A gente contratou um pastor para ele ir, né, em todas as casas, todas as visitas, tudo isso, tudo aquilo. E ao mesmo tempo ele tem que ter um sermão substancial. Gente, não tem como. Você que prega, você sabe. Não dá, por exemplo, se a igreja tem 100 membros, não precisa ser muito, 100 membros. Se ela tem 100 membros, aí você vai, prepara sermão. Aí você vai, por exemplo, pegar uma parábola das 10 virgens. O que são as 10 virgens? É poligamia? Ou não é? São debutantes? Como é que é isso? Como é que é o negócio do noivo vir, e aí a gente não tem azeite na lâmpada? Pô, tu já vai sentar ali
Você vai no Google, você vai na sua biblioteca, você vai no livro, você faz isso. Nessa brincadeira você já levou um tempo. Só que não tem só isso. Você tem que gastar tempo orando. Você vai orar nominalmente pelos 100 membros. Falei de um sermão. Não falei do sermão de meio de semana, domingo de manhã, domingo de noite. Falei um sermão. Falei de orar pelos 100 membros, nominalmente. 100 membros. Não estou falando da igreja de vocês que vão ser pastores de multidões. Estou falando de uma igreja de 100 membros. Uma igreja de 100 membros, possivelmente você precisa trabalhar fora. Porque se você não trabalhar fora, como é que você vai pagar as suas despesas? Porque se você não for bem arrumado, vão dizer que o pastor é relaxado. E se o pastor for muito arrumado, vão dizer que o pastor ganha bem. Então não precisa dar o aumento, só que não sabe quem está pagando prestação daquele negócio. Olha como é que fica o negócio. Aí, ou você fica acomodado, ou você assimila, peraí, eu vou dar um jeito nesse negócio. Vou começar a ouvir Hernandes Dias Lopes. Entendeu? Vou começar a ouvir Ed Renekiewicz. Entende? Ou seja, eu vou começar a fazer algumas coisas para aprender a lidar com algumas situações. Eu, por exemplo, às vezes, não dá, eu pego, dou uma requentada no sermão, mas aí tem aquele irmão que fala assim, pastor, eu lembro que o pastor pregou, tô falando sério, um dia eu preguei, rapaz, tô falando sério, irmão, Oswaldino Abreu, o que acontece? Eu preguei, aí o pastor falou, aí o irmão falou assim, pastor, aqui eu tenho anotado, acho que 2009 o pastor pregou nesse texto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tá. Delcio estava cochilando, agora está dando gargalhada. É só falar o problema de pastor, né? Então o que acontece? Ou seja, às vezes é o teu sermão, você requentou, o cara lembra. Aí tu vai... 8h15? No meu tá 8h10. É 8h15 mesmo? Foi a criança que estava no seu relógio. Aí o que acontece? Não, estou olhando o dele não é 8h15 ainda não. O filho do pastor, fez o relógio. Ah é? Ah, então tá bom. Aí, obrigado mestre. Ô, cada uma, gente. Então, em relação a esse caso, observa bem. Às vezes você dá uma fugida. Teve uma vez que eu preguei o sermão da minha esposa. A diferença é que ela pregou em 15 minutos, eu preguei em 1h30. Mas foi o esboço foi, mas eu posso dizer que não é o mesmo sermão, né? 1h30. Então, nesse caso, assim, eu não sei se dá pra perceber que, assim, às vezes, por quê? Pô, às vezes tem 2 enterros numa semana. Ou então tem 2 festas. Aí o pessoal chama você para dar uma palavra. E assim, se você pesquisa muito, o pessoal fala assim, pastor, é uma reflexão. Mas se você, já que a reflexão se prepara pouco, a pessoa às vezes comenta que foi superficial. Então, imagina 100 pessoas. E aí o que acontece? É um indivíduo, por exemplo, você pensa assim, eu vou no hospital, a pessoa vai ficar legal, né, tal, mas ela reclama que você não foi na formatura. Você pensa, pô, mas eu achei que o mais importante era o hospital. Formatura, tem um monte de gente para ir. Então, o que acontece? Assim, é uma situação que, cara, não tem